Você sabia que hoje já existem tratamentos regenerativos para a fístula perianal utilizando células derivadas da gordura da própria pessoa? As terapias com célula-tronco vêm ganhando cada vez mais espaço, principalmente nos casos mais complexos, recidivados e de difícil tratamento. Primeiro vamos entender rapidamente o que é uma fístula perianal. A fístula é uma comunicação anormal entre o canal anal e a pele ao redor do ânus. Na maioria das vezes, ela surge após um abscesso anal. A pessoa geralmente apresenta a saída recorrente de um pus, uma inflamação, dor ou episódios repetidos de infecção. O grande desafio do tratamento é eliminar a fístula preservando os músculos responsáveis pela continência, porque dependendo da cirurgia, existe o risco de lesão da musculatura e a incontinência fecal. Foi justamente por causa desses casos mais complexos que começaram a surgir as terapias regenerativas, principalmente fístulas mais complexas, altas, recidivadas e associadas à doença de Crohn. A ideia é estimular o organismo a cicatrizar melhor, reduzindo a inflamação e preservando os tecidos. Hoje sabemos que o tecido adiposo, a gordura, é uma fonte muito rica de células com potencial regenerativo e imunomodulador. Essas células ajudam a modular a inflamação, estimular a reparação tecidual e favorecer a cicatrização, e exatamente aí que entra o conceito da gordura nanofragmentada. Nesse tipo de tratamento, utilizamos a gordura do próprio paciente. Primeiro realizamos uma pequena lipoaspiração, geralmente na região abdominal, e depois essa gordura passa por um processo mecânico. O material é filtrado e fragmentado até obtermos um tecido rico em microfragmentos adiposos e componentes regenerativos. Esse processo é chamado nanofragmentação. O objetivo é produzir um material biologicamente ativo que possa ser aplicado ao redor do trajeto fistuloso. Aqui existe uma diferença importante. Na gordura nanofragmentada não existe cultivo celular em laboratório. Todo o processo ocorre durante o próprio procedimento, na sala de cirurgia, ou seja, é um tratamento realizado num tempo único. E como isso funciona no organismo? O objetivo não é simplesmente preencher a fístula. A célula derivada do tecido adiposo ajuda a criar um ambiente favorável para a cicatrização. Elas atuam reduzindo a inflamação, estimulando a formação de novos vasos e favorecendo a reparação tecidual. Além disso, ajuda na reorganização da cicatrização local. Agora vamos comparar isso com as células que são cultivadas em laboratório. Neste modelo, as células são retiradas do próprio paciente ou de doadores, enviado para um laboratório especializado. Lá ocorre um isolamento celular, expansão, multiplicação dessas células e somente depois elas são aplicadas no paciente. A principal vantagem é que existe uma maior concentração e uma padronização das células. O processo laboratorial permite um controle muito preciso do produto final, mas por outro lado, existem algumas limitações muito importantes. Um custo muito elevado, existe uma necessidade de um laboratório especializado, a regulamentação é muito complexa e o tratamento acaba envolvendo múltiplas etapas. Já a gordura nanofragmentada apresenta algumas vantagens práticas e muito interessantes. O procedimento é mais simples, utiliza o tecido do próprio paciente, pode ser realizado no ato cirúrgico, tem um custo muito reduzido e não depende dessa expansão laboratorial. Mas também existem limitações. A concentração celular pode variar, não existe uma total padronização entre protocolos. E os estudos continuam evoluindo para entender melhor quais são os pacientes que terão um maior benefício. Os estudos atuais mostram resultados bastante promissores, principalmente em fístulas complexas e pacientes com a doença de Crohn. Muitos pacientes apresentam uma melhora clínica importante, o fechamento da fístula, mas ainda precisamos de mais estudos para padronizar a técnica e definir melhor a indicação e o resultado a longo prazo. De uma forma geral, esse tipo de terapia pode ser considerado em fístulas complexas, casos recidivados e pacientes com a doença de Crohn, ou situações em que queremos preservar o máximo o esfíncter anal. É muito importante entender que não existe uma solução mágica. A terapia regenerativa não substitui o princípio básico do tratamento da fístula, o controle da infecção, a drenagem adequada e o preparo correto do trajeto fistuloso, continuando sendo fundamentais para um tratamento de sucesso.
O tratamento precisa ser individualizado para cada paciente. A terapia regenerativa, utilizando o tecido adiposo, representa uma área extremamente promissora dentro da proctologia. A gordura nanofragmentada surge como uma alternativa prática, biologicamente interessante e menos complexa do ponto de vista operacional. Enquanto isso, as células cultivadas oferecem maior padronização, porém com custo e complexidade significativamente maiores. O mais importante é entender que estamos entrando numa nova era de tratamentos regenerativos voltados à preservação funcional e à melhora da qualidade de vida de todas as pessoas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal que tem mais conteúdo sobre tecnologias modernas em coloproctologia, cirurgia coloretal e deixe aqui seus comentários, tire suas dúvidas sobre tratamento regenerativo e a fístula perianal.